Vamos iniciar mais uma diretriz comentada, guidelines comentados, que fazem parte do Programa de Atualização em Endoscopia Digestiva da SOBED Goiás. E o tema dessa aula vai ser hemorragia digestiva alta não varicosa. Essa aula foi feita por mim, Daniela Milhomem Cardoso, de Goiânia, Goiás, e ela vai ser baseada principalmente nessa diretriz de hemorragia digestiva alta não varicosa, que foi publicada no ano de 2015 pela revista Endoscopy. Existem algumas outras referências, a gente comenta alguns pontos da diretriz, mas ela foi baseada nas recomendações da Sociedade Europeia de Endoscopia Gastrointestinal. E bom, para iniciar, o que é hemorragia digestiva? Consiste na perda de sangue através de qualquer ponto do tubo digestivo, isso incluindo os anexos. Aqui nós vamos falar de hemorragia digestiva alta, é responsável pela maior parte dos casos de hemorragia digestiva, cerca de 80%, e hemorragia digestiva alta não varicosa, ou seja, aquela hemorragia que tem origem entre o esôfago, o estômago e o duodeno até a topografia da papila duodenal maior. Então, da papila para proximal é hemorragia digestiva alta. Bom, para a gente introduzir o assunto, apesar do grande avanço teórico, do grande avanço técnico dos últimos anos, casos de hemorragia digestiva alta ainda persistem como eventos relativamente comuns, isso pode ser comprovado por todos aí na prática diária. As causas mais comuns de HDA não varicosa são úlceras pépticas, lesões erosivas agudas, síndrome de Mallory-Weiss, neoplasias, existem diversas outras causas. A principal causa talvez seja a úlcera péptica gastroduodenal. Malformações vasculares, fístulas, pólipos, Delafoy, hemobilia, hemossucos pancreáticos são causas mais raras. E um fato interessante em relação à hemorragia não varicosa é que de 16 a 20% dos casos existe mais de uma causa envolvida. A incidência estimada de casos de hemorragia alta não varicosa é em torno de 40 a 150 casos por 100 mil habitantes. Isso varia muito dependendo da região do planeta que é analisada. O que se sabe é que a hemorragia alta é uma causa frequente de hospitalização e mortalidade, muito frequente. Tem uma mortalidade estimada que não é desprezível, em torno de 5 a 10%. Os casos incidem mais no sexo masculino em relação ao feminino, numa proporção de 2:1. E quando se pensa em mortalidade, em morte por hemorragia, a gente tem que pensar em ressangramento, causas de ressangramento, que são fatores importantíssimos associados à mortalidade. Isso aqui foge um pouco dos guidelines, é um dado aqui da nossa região, do estado de Goiás, mas que mostra um estudo de tendência temporal de casos de hemorragia não varicosa em Goiás em comparação com o Brasil. E existe uma literatura vasta, extensa, onde a incidência de hemorragia é controversa, alguns autores dizem que está aumentando, outros que está diminuindo, mas de fato, quando a gente olha dados do DataSUS, o que a gente vê é que tanto no Brasil quanto no estado de Goiás existe uma tendência anual de elevação de casos de morte por hemorragia digestiva. Então, é assunto atual, é assunto extremamente preocupante e por isso que é objeto, vamos dizer, de mais uma diretriz comentada. Bom, já comentamos que a não varicosa pode ter várias causas, dentre elas destaca-se a úlcera péptica gastroduodenal, mas a gente também vai comentar, são comentários gerais que servem para o manejo dessas situações todas e a gente vai focar em não varicosa hoje. Como que funciona o guideline da Sociedade Europeia, da ESGE? São 15 statements, 15 declarações principais desse guideline. Nós vamos falar dessas 15 declarações que vão direcionar as melhores práticas para o manejo dos pacientes com hemorragia digestiva, e o foco principal dessas diretrizes é
em bons resultados no prognóstico desses pacientes, prevenção de ressangramento e prevenção de óbitos por hemorragia digestiva alta não varicosa. Vamos lá. A primeira declaração, o Statement 1. Recomenda-se atenção e correção imediata do status hemodinâmico do paciente com cristalóides em caso de instabilidade hemodinâmica. Parece meio óbvio, mas quem trabalha com isso na prática vê que muitas vezes esse primeiro statement, essa primeira declaração não é muito respeitada. Então, o paciente teve sangramento, evoluiu com instabilidade hemodinâmica, primeira coisa é correção do status hemodinâmico. Correr cristalóide para equilibrar o status hemodinâmico desse paciente. Recomendação forte, qualidade da evidência moderada. Qual que é o objetivo da ressuscitação volêmica? Corrigir hipovolemia, restaurar a perfusão tecidual, prevenir falência de órgãos, ou seja, essa simples atitude de corrigir a instabilidade hemodinâmica com cristalóide tem um impacto muito importante na mortalidade desses pacientes. Vamos lá. Segunda declaração. O que seria? A gente corrige a volemia do paciente, colhe exames básicos, normalmente isso é feito como rotina, pelo menos hematócrito e hemoglobina. E qual que é a estratégia de reposição, de hemotransfusão para esses pacientes? É deixar a hemoglobina entre 7 e 9 e, em caso de comorbidade, principalmente de coronariopatia, essa estratégia de hemotransfusão, esse alvo de hemotransfusão é um pouquinho maior, às vezes entre 9 e 11, dependendo da comorbidade do paciente, mas no geral, hemoglobina entre 7 e 9 é o objetivo que a gente tem que ter. Também é uma recomendação forte, qualidade de evidência moderada, e essa estratégia um pouco, vamos dizer, menos liberal de hemotransfusão, mantendo a hemoglobina entre 7 e 9, ela está associada a uma melhor sobrevida em 6 semanas, em comparação com estratégias mais liberais, onde o alvo de hemoglobina é superior. Então, é uma estratégia que reduz risco, melhora a sobrevida e reduz os óbitos por hemorragia digestiva não varicosa. E interessante que vários estudos, alguns estudos trials controlados, mostram redução nas taxas de ressangramento quando você foca nessa estratégia de hemotransfusão com hemoglobina entre 7 e 9. Vamos lá. Declaração 3. Está recomendado o uso de um instrumento de avaliação de risco validado. O que é isso? Um score para você avaliar esse paciente, fazer avaliação de risco desse paciente. Dessa forma, você estabelece grupos de alto risco e grupos de baixo risco, e isso auxilia na tomada de decisão. Isso é uma recomendação forte, qualidade de evidência é moderada. A gente não tem tantos scores validados assim para classificar esses pacientes com sangramento digestivo. Mas o que é recomendado pela Sociedade Europeia é utilizar o score de Blatchford. Deixa eu ir aqui na frente. Isso, de Glasgow-Blatchford, que é esse score que está aqui do lado direito, que ele avalia ureia plasmática, nível de hemoglobina, isso é diferente para homens e mulheres, pressão sistólica e frequência cardíaca e algumas manifestações clínicas, como síncope, melena, se existe uma doença hepática de base. E o que acontece? O paciente chegou com sangramento, você estabilizou, avaliou, fez a avaliação inicial, você consegue categorizar esse paciente usando essas classificações. Então você estabelece ranqueamento de risco. Pacientes de alto risco, que devem receber endoscopia de forma mais rápida onde deve ser estabelecida uma terapêutica endoscópica procurando a causa do sangramento e o tratamento, e pacientes de baixo risco, onde você pode inclusive liberar esse paciente para um exame fora de regime de urgência, para um exame eletivo. Então, pacientes que têm pontuação muito baixinha no score de Glasgow-Blatchford, entre 0 e 1, na ausência de comorbidades graves, eles podem ser submetidos à endoscopia eletiva para investigar esse sangramento. Agora, endoscopia imediata deve ser considerada em situações de score alto, instabilidade hemodinâmica persistente, hematêmese após admissão hospitalar, pacientes que estão usando antitrombóticos e são pacientes de alto risco de fenômenos tromboembólicos e têm contraindicação para suspensão de antitrombóticos. Existem alguns outros instrumentos validados,
O score de Glasgow, Blatchford, ele prevê risco. Existe um outro score, que é o score de Rockwell, não sei se está tão nítido, mas ele avalia a chance, vamos dizer, de mortalidade por paciente com hemorragia digestiva. Basicamente, Rockwell avalia risco de morte, Glasgow Blatchford, necessidade de intervenção endoscópica, ranqueando o paciente em alto e baixo risco. Em relação a antitrombóticos, esse, se eu não me engano, é o 15º statement, a 15ª declaração da diretriz, do guideline. Enfim, você precisa, toda vez que estamos na frente de um paciente que tem uma hemorragia e está em uso de antitrombótico, você tem que colocar na balança o risco e o benefício da suspensão desse antitrombótico. Então, independente se o medicamento é um anticoagulante ou um antiagregante plaquetário, está recomendada a avaliação criteriosa de riscos e benefícios. Em caso de instabilidade hemodinâmica em paciente que está usando antagonista de vitamina K, está indicado o uso da vitamina K, complexo de protrombina ou mesmo plasma fresco na ausência desses outros dois. Isso é uma recomendação forte, mas qualidade da evidência é fraca. No geral, vale a pena seguir as orientações do guideline de antitrombótico, que pode ser objeto de uma outra aula de guidelines comentados, e o que a Sociedade Europeia recomenda é um RNI mínimo de 2,5 para a gente realizar endoscopia com ou sem procedimento para esses pacientes. Basicamente, quando o paciente está usando antiplaquetários, vamos supor, o paciente está com hemorragia não varicosa, está em uso de agentes antiplaquetários, você, para saber o que você vai tomar de conduta em relação a esse antiplaquetário, você precisa de saber se a lesão tem estigma de sangramento ou risco de sangramento alto nas primeiras semanas, ou se é uma lesão de baixo risco. Por exemplo, aqui esse Fzinho que tem no quadro cor-de-rosa se refere à classificação de Forrest. Então, Forrest 1A, 1B, 2A, 2B, que seriam lesões de alto risco, tem uma conduta, né, seguem por um caminho, e lesões de baixo risco seguem por outro. Enfim, em pacientes com lesões de baixo risco, você pode ter uma atitude um pouco mais liberal com o uso de antitrombótico, sem a necessidade de interromper o uso, pode manter inclusive ácido acetilsalicílico, outros medicamentos. Para pacientes com estigmas de alto risco, isso deve ser discutido caso a caso. Você pode ter que fazer terapia ponte ou pode ter que suspender mesmo o ácido acetilsalicílico ou o outro agente antiplaquetário. Normalmente, para essas condutas em uso de antitrombótico, vale a pena pesquisar o que está recomendado nas diretrizes de antitrombótico da ASGE, e isso vai ser objeto de uma outra aula de guidelines comentados nossos. A gente não vai aprofundar muito. Bom, em relação ao uso de drogas para pacientes que estão com hemorragia digestiva não varicosa, as declarações de 4 a 6 se referem ao uso de algumas drogas, algumas conhecidas, outras nem tanto. O ácido tranexâmico, o nome comercial dele é o Transamin. Ele é um medicamento que já é conhecido há muitos anos, muitos estudos mostram que ele reduz hemorragias em traumas, tem muito usado às vezes em sangramento de origem ginecológica, mas o benefício em hemorragia digestiva é altamente questionável e não há impacto em taxa de ressangramento, na mortalidade, evitar cirurgias, enfim. A Sociedade Europeia não recomenda o uso de ácido tranexâmico. Em relação à somatostatina e os seus análogos, eles inibem a secreção ácida, inibem a secreção de pepsina, reduzem o fluxo sanguíneo da mucosa, mas as evidências científicas não mostram benefício em pacientes com HDA, quando a gente leva em consideração taxa de sucesso, ressangramento, cirurgia e mortalidade. A eritromicina é uma droga que é um antibiótico que ele tem propriedade procinética e há uma recomendação da Sociedade Europeia, caso ela esteja disponível, para utilizar a eritromicina
de 30 minutos a 2 horas antes da endoscopia, porque ela melhora o clearance do estômago, do tubo digestivo alto, melhora a visibilização, reduz taxa de hemotransfusões, reduz quantidade de exames de second look. Você precisa de ter atenção em paciente com intervalo QT prolongado, onde existe uma contraindicação para o uso. Em relação ao uso de BP, já é bastante conhecido de todos que, principalmente em hemorragia digestiva não varicosa, IBP os inibidores de bomba de prótons são drogas que trazem uma série de benefícios para os pacientes. Aqui eu trouxe o exemplo de uma meta-análise que foi citada pelo Guideline, com mais de 2.000 pacientes que o uso de BP em doses altas, ou seja, 80 mg por dia, reduz estigma de sangramento, reduz necessidade de intervenção para hemostasia, apesar de não ter tido efeito sobre taxas de ressangramento, cirurgia e mortalidade. Ou seja, o IBP melhora as condições do teu exame, mas o fato de estar usando IBP não significa que você deve postergar a endoscopia com a terapêutica. IBP pode melhorar os estigmas de sangramento, melhora macroscopicamente aquela lesão, mas não significa que você deve postergar a endoscopia. Sonda nasogástrica. Isso é um assunto às vezes polêmico, mas não existe uma recomendação do guideline europeu para o uso da sonda. A sonda falha em distinguir hemorragia alta de baixa, tem uma sensibilidade baixa, não é muito precisa em prever gravidade da hemorragia, sensibilidade e especificidade dela é semelhante à de sinal clínico e laboratorial, além de tudo, ela é desconfortável para o paciente, não melhora a visibilização de estômago e não protege via aérea. Se você precisa proteger via aérea, você precisa de intubação orotraqueal. Então, o uso de sonda nasogástrica para proteger via aérea, reduzir a quantidade de sangue na luz gástrica, melhorar visibilidade, fazer previsão de gravidade clínica, isso é um pouco mito e o guideline não recomenda e não está recomendado o uso de sonda nasogástrica. Em relação à hemotransfusão, vale o lembrete de hemoglobina-alvo entre 7 e 9, exceto em algumas comorbidades graves. Endoscopia de second look, essa é a declaração 13 do guideline, ela deve ser considerada em casos selecionados, então depende muito do que aconteceu no teu exame, se o paciente é grave, se existe alto risco de ressangramento, enfim, é uma coisa que deve ser discutida caso a caso dentro dos serviços. E em caso de ressangramento, o paciente fez endoscopia, tratou e ressangrou, você pode repetir o processo, tentar novamente tentar a terapêutica endoscópica mais uma vez, antes de indicar cirurgia, embolização por angiografia ou qualquer outra abordagem. Em relação ao timing para endoscopia, é o Statement 7. Esse timing para endoscopia deve girar em torno de 12 a 24 horas. Obviamente que a endoscopia só deve ser feita após a estabilização clínica do paciente, após, vamos dizer, correr cristalóides, perseguir aquela hemoglobina-alvo entre 7 e 9 e, se possível, estratificar o risco desse paciente com score validado. Dessa forma, você estratifica o risco, prevê mortalidade, prevê necessidade de endoscopia imediata e consegue usar melhor os teus recursos hospitalares. Mas, de forma ideal, ela deve ser realizada entre 12 e 24 horas. E em relação à avaliação da lesão mais comum, que é a da úlcera péptica, aqui a gente tem várias imagens de úlceras em vários estágios de evolução. O que é recomendado? Utilizar uma classificação que dá noção prognóstica para a gente. E o que é recomendado é fazer uso da classificação de Forrest. Você, usando a classificação de Forrest, consegue estratificar as lesões em lesões de alto risco ou baixo risco de ressangramento. Aqui em vermelhinho estão as lesões de alto risco, que seriam classificação 1A e 1B, que é sangramento ativo, e sangramento recente 2A e 2B. 2A, coto vascular visível, 2B, coágulo aderido. As lesões que estão de cor azul ali naquela classificação, 2C, fundo hematínico ou 3, base clara, tem baixo risco de ressangramento, menor do que 5 a 2%, e nessa situação está indicado tratamento clínico. O que é interessante da classificação de Forrest? Quando você substratifica o que você encontrou em alto risco de ressangramento e baixo risco de ressangramento, você já dá dicas de como que é a estratégia de tratamento desses pacientes.
por exemplo, as lesões de baixo risco, você pode tratar com o IBP em dose alta. Para lesão de alto risco, não. Você precisa instituir uma forma de tratamento endoscópico. E esse fluxograma fala mais ou menos isso. No quadrinho da direita, a gente tem lesões de baixo risco, são lesões que, quando você diagnostica elas na endoscopia, você pode instituir tratamento clínico com IBP em altas doses e manter a observação do paciente. Já no lado esquerdo, as lesões de alto risco, elas precisam de terapia endoscópica imediata. Quando você tem lesões com coágulo aderido, isso ainda sede de controvérsias. Existem estudos que tendem para o lado mais conservador, para o lado mais intervencionista, mas enfim, você pode considerar a terapêutica endoscópica e normalmente quando a gente fala em terapêutica endoscópica, está nos próximos slides, é terapia combinada. Além disso, usar IBP em altas doses e manter observação nesses pacientes, manter esses pacientes sob observação rígida. Em caso de falha de tratamento, está indicado nova terapia endoscópica e em caso de segunda falha, aí sim, ou terapia angiográfica ou cirurgia. Para começarmos caminhando já para o fim. A lesão mais comum é a úlcera péptica gastroduodenal e elas estão altamente associadas com a infecção pelo Helicobacter pylori, principalmente aqui no nosso meio, que é uma área endêmica. A H. pylori é a causa mais frequente dessas úlceras e a investigação da bactéria, o que os guidelines recomendam é que você deve realizar na abordagem endoscópica inicial. A taxa de testes falsos negativos não é baixo, então em primeiro teste negativo está indicado um reteste. E por que eles recomendam nessa abordagem inicial? Porque existe muita perda de paciente, é para a gente não perder a oportunidade de tratar o H. pylori desse paciente e evitar novo sangramento. E lógico que o guideline deixa esse recado no final, que é recomendado confirmar a erradicação. Isso tem impacto na taxa de recidiva dessas lesões e na taxa de ressangramento nas primeiras semanas. Quando a gente pensa em terapia dessas lesões, o que é recomendado é a terapia combinada. Normalmente é uma combinação entre escleroterapia, métodos térmicos, ou escleroterapia e métodos mecânicos, dependendo do tipo de lesão que você tem. Terapia combinada. Existem vários trials clínicos randomizados, vários estudos, meta-análises que mostram que ela é mais efetiva do que a terapia com um método só e aumenta a taxa de sucesso e reduz drasticamente as chances de ressangramento. E voltei aqui. E, bom, para a gente finalizar, vamos a alguns fatos. Uma coisa que é fato e todos que lidam com hemorragia sabem, todo sangramento pode eventualmente parar. E, apesar do avanço teórico e técnico, a gente não tem muitos trials clínicos randomizados aí nessa área, existe uma escassez de estudos. Graças a Deus, as técnicas mais novas de hemostasia, o desenvolvimento de endoclip, hemospray, pós-hemostáticos e métodos térmicos variados, além do uso de IBP em altas doses, tem melhorado bastante as horas de sono de todo mundo que lida com urgência. E um outro fato é que, infelizmente, alguns pacientes eles têm sangramentos volumosos e evoluem para óbito independente do que você faça. Relembrando, quando se pensa em terapia, a primeira coisa é estabilizar o paciente, entrar com medicamentos pertinentes e avaliar, estratificar o risco desse paciente para você indicar endoscopia mais precoce e terapia endoscópica se necessário. A reposição volêmica é proporcional à gravidade da HDA. O objetivo da hemotransfusão é hemoglobina entre 7 e 9, estabilizar a pressão sistólica. O uso de BP está indicado em caso de hemorragia não varicosa, bem como o uso de drogas vasoativas se necessário. Fica aqui esse fluxograma, que hemorragia não varicosa, estabilização hemodinâmica, IBP e endoscopia. Quando você tem sucesso na hemostasia, você mantém o IBP e, enfim, pode progredir para IBP oral, mantendo esse paciente estável. Se ocorrer sangramento, isso é considerado falha, segunda endoscopia está indicada. Quando você tem sucesso, esse paciente caminha para estabilização mais IBP e acompanhamento até a alta. Se você tem uma segunda falha, aí sim estão indicadas cirurgia, embolização, outras técnicas para você tentar conter esse sangramento. Bom, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Espero que tenha sido proveitoso para todos e fica aqui o meu muito obrigado.